E nesse vídeo a gente vai falar sobre espiritualidade, sobre vida com Deus e sobre o poder transformador que a Bíblia tem nas nossas vidas. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco aí a minha jornada de fé, o quanto que a minha vida vem mudando profundamente em todas as áreas depois que eu comecei a ler a Bíblia. Então eu quero muito te encorajar e te explicar um pouco mais de que maneira isso aí atua na nossa vida e, enfim, contar um pouquinho da minha jornada e da minha experiência. Vai ser um vídeo curto, mas realmente, assim, o objetivo desse vídeo é incentivar que vocês tenham um relacionamento com Deus. E primeiro ponto importante, não vamos falar de religião, tá? Não é um vídeo religioso, não é sobre isso, é um vídeo sobre o nosso relacionamento pessoal com Deus. Eu costumo dizer que religião, né, inclusive o termo religião, não é que eu costume dizer, o termo religião vem de religar. Então a religião, na verdade, ela é um mecanismo que vai religar as pessoas a Deus. E a religião, ela vai depender de homens e tem pontos positivos e negativos em todas as religiões. Então as religiões muitas vezes são falhas em vários aspectos, e cada um tem a sua religião e eu não quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre vida com Deus, porque aí não depende de religião, depende de nós e Ele. É o nosso relacionamento direto com Deus, então é sobre isso, tá? Então, independente da tua religião, fica tranquila que aqui não será um debate religioso, será um debate espiritual e de relacionamento, né? Relacionamento com o nosso Pai, relacionamento com a pessoa mais importante, que é Deus. Então, minha gente, deixa eu contar um pouco aqui pra vocês, né? Eu sou uma pessoa extremamente racional, né? A minha família é católica, mas não a minha mãe, assim, o meu núcleo familiar, a minha mãe, meu pai, não éramos praticantes, assim, frequentávamos a igreja e tudo mais, mas a gente não tinha, assim, uma prática espiritual ali e tudo mais. Enfim, a vida que segue, eu cresci e tudo mais, e sempre tive muita fé em Deus, sempre acreditei muito em Deus, né? Mas eu não tinha um contato direto com Ele, eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu sempre tive na ideia que Deus era ele tá distante, ele tá lá em cima cuidando de nós, mas aqui na terra, aqui no mundo normal, a gente que tem que se virar e ir buscando as coisas, e que ele era realmente uma figura distante, né? Talvez eu tenha herdado essa visão da minha família ali e tudo mais, enfim. Mas acontece que, paralelo a isso, deixa eu contar pra vocês também que eu sou uma pessoa extremamente racional. Eu sou advogada de formação, inclusive trabalho como advogada ainda na gravação desse vídeo e tudo mais. Não sei até quando, né? Porque é realmente a minha grande paixão. Nesse momento atual, assim, eu gosto muito de desenvolvimento humano. Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres. Eu não sei até quando eu vou conseguir conciliar as duas profissões, mas enfim. E eu venho da área do desenvolvimento humano também, né? Então, na advocacia, no direito, sempre estudei muito, sempre busquei muito. Tenho muita qualificação, digamos assim, muita não, tenho algumas qualificações na área do direito, porque eu gosto de estudar, né? Não que eu seja, maravilhosa, uma grande... Não, gente, eu gosto de estudar, então eu sempre me dedico a estudar muito, né? E quando eu comecei a minha jornada no desenvolvimento humano, da mesma forma, sempre estudei muito. Primeiro eu comecei a buscar o desenvolvimento humano pra mim, porque uma que eu já gostava, né? Uma das minhas opções lá atrás, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para direito, primeira opção, que naquele tempo podia, né? E psicologia era a segunda opção. Então sempre foi uma área que eu gostei muito. Essa parte de desenvolvimento humano, de relações, de como que a gente lida com as nossas emoções, isso tudo sempre foi uma paixão para mim e eu nem sabia, né? Isso desde lá da minha juventude, enfim. E aí eu comecei a buscar muito estudar e me desenvolver nessa parte aí do desenvolvimento humano. Primeiro comecei a buscar para mim, para resolver questões minhas, problemas da minha vida. Eu costumo dizer que a minha vida ela eu andava em círculos, né? Então eu entendia que eu tinha problemas ali para resolver e eu não conseguia, e eu sabia que eu precisava descobrir algo, né? Eu não tinha aquela visão de
de ficar parada, de ficar ali chorando pelas questões que não funcionavam na minha vida, e eu entendi que eu precisava buscar me desenvolver e tudo mais, e assim eu comecei a buscar cursos de desenvolvimento. Então eu fiz muitos treinamentos, fiz curso de coaching, fiz muitos cursos terapêuticos, tenho uma especialização em psicologia positiva maravilhosa, que eu gosto bastante. E nisso tudo eu comecei a trabalhar com mulheres, comecei a atender muitas mulheres, né? Naturalmente eu comecei a resolver os meus problemas e vi que as mulheres à minha volta também estavam ali cheias de problemas, e eu comecei a ajudá-las, né? E isso fluiu de uma forma muito natural, principalmente ali na época da pandemia, né? Eu comecei a atender outras mulheres, mentoreando mulheres, ajudando mulheres a resolverem as suas questões, com elas mesmas e com as pessoas que estavam ali nos seus relacionamentos, filhos, família e tudo mais. E nesse processo aí eu ia me desenvolvendo e ajudando outras mulheres. Até que um belo dia eu cheguei num momento de me questionar, assim, porque as mulheres, elas traziam problemas muito sérios das suas vidas. E eu ali ajudando, mentoreando, e aí um belo dia eu tive um pensamento assim, né? Eu digo, Deus, porque eu sempre fui de conversar muito com Deus, assim, eu sempre tive um relacionamento com Ele, que, claro, hoje não é nem perto do que eu vivo hoje, né? Mas eu tinha um relacionamento com Deus. Eu digo, Deus, será que eu sempre pedia para Deus me orientar nas coisas que eu ia falar com elas, na forma que eu digo, Deus, o Senhor, que eu sempre consiga ajudá-las, que eu nunca faça coisas para atrapalhar a vida delas, né? Porque quando uma mulher, ela tá ali desestruturada, quando ela tá frágil, quando ela tá buscando um conselho, quando ela tá buscando um conselho profissional, ela tá muito aberta, né? E ela fica muito influenciada pelo que o profissional fala. E eu era profissional. E aí eu tinha muito temor, eu digo, Deus, eu não posso prejudicar a vida delas. Então que o Senhor me dê sempre sabedoria, me oriente em como ir conduzindo essas mulheres para que realmente eu possa ajudar e não gere sofrimento na vida delas e tudo mais. E nisso tudo, e paralelo a esse momento aí, que eu sempre pedia isso para Deus, e paralelo a esse trabalho que eu ia desenvolvendo com as mulheres, né? E eu trabalhava com turmas e trabalhava também individualmente, assim, com as mulheres, né? Hoje em dia eu trabalho mais não trabalho mais individual, eu tenho ali os meus cursos, os meus programas de treinamento e desenvolvimento. Então, eu não trabalho mais individualmente, mas naquela época eu ainda trabalhava, né? E aí uma amiga minha me convidou para participar de um estudo bíblico. E eu gostei muito da ideia, primeiro, porque eu lembrei que eu lia a Bíblia quando eu era criança, que tinha lá em casa, né? E eu sempre gostei de ler muito. E quando terminavam os gibis, os livrinhos, não tinha muita coisa naquela época, né, disponível, e eu lia a Bíblia. Lógico que eu não entendia, né? Mas eu lia a Bíblia, então eu tinha essa memória que eu lia a Bíblia quando eu era criança. E Bíblia adulta, assim, não era nenhuma Bíblia infantil, nada disso, né? Eu lia porque eu queria ler, né? Então eu era esse tipo de pessoa, eu queria ler. E daí, essa amiga convidou para eu fazer parte desse estudo bíblico e eu disse, quero sim. E aí comecei a participar e achei maravilhoso, assim. E eu comecei a participar porque eu tinha o que me motivava a participar do estudo bíblico, primeiro era realmente retornar esse movimento de ler a Bíblia, mas nem era me aproximar mais de Deus no começo, era entender se eu não estava fazendo nada errado no meu trabalho, orientando e ajudando essas mulheres. Então eu digo, eu quero sim, porque eu quero conhecer mais a palavra, eu quero entender o que Deus pensa sobre isso, se eu não tô... Eu queria orientações práticas para que eu pudesse ajudar as mulheres. Eu tinha muito temor a Deus, assim, de não fazer nada errado e de não prejudicar essas mulheres que eu estava trabalhando, entende? E daí começou a jornada, né? Começamos o estudo bíblico, a professora começou a explicar as questões técnicas ali da Bíblia, que ela, além de tudo, ela é um livro confiável, além dela ser um livro espiritual, né? Para quem acredita, para quem crê em Deus, entende que isso aqui é um livro espiritual, é um livro poderoso, de poder espiritual, o poder de Deus está aqui dentro. Ele usou pessoas para escrever a Bíblia, mas tudo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Esses homens foram inspirados por Deus para escreverem o que está aqui. Mas eu também, aí ela explicou da questão histórica, né? Também que tudo que está aqui já está comprovado historicamente,
na questão da arqueologia também. Então as coisas que estão aqui, elas são comprovadas. Não só comprovadas historicamente, do ponto de vista científico, arqueológico e tudo mais, mas eu também acreditava, lógico, que era o poder, que era a palavra de Deus. Para mim, tranquilo, assim, acreditar nisso. Tem pessoas que se questionam sobre isso, né? Mas eu, da minha parte, não. Enfim, comecei a ler a Bíblia e eis que tudo começou a se transformar. Realmente é um livro muito poderoso, é um livro de ensinamentos. Através da palavra de Deus a gente começa a sentir a presença de Deus, começa a se relacionar com Ele, começa a entender a paternidade de Deus, o amor que Ele tem por nós, e aí tudo muda. Então, quando a gente começa nesse processo aí de intimidade, de relacionamento com Deus, que no meu caso aconteceu através da leitura bíblica, aquele vazio de alma que a gente tem, que só eu entendo que todos nós, todo ser humano, ele tem um buraco dentro do coração que é do tamanho exato de Deus, né? Só Deus pode preencher os nossos vazios existenciais, os nossos vazios emocionais, tudo aquilo que tem, tudo aquilo que está sem preencher no nosso coração, na nossa alma. Só Deus pode preencher. E aí eu comecei nessa jornada e realmente assim as coisas começaram a mudar. Eu entendi sobre a paternidade, sobre o amor de Deus, o quanto que Ele fica com a gente todo o tempo e que é só a gente buscar a Deus, que Ele está sempre pronto para nos receber, né? A própria palavra diz, buscai, a palavra fala, né, que se a gente buscar, Ele vai se mostrar. Então basta que a gente tenha uma intenção sincera de conhecer a Deus, que Ele vai se mostrar para cada um de nós e tudo vai se transformando, né? Então aqui dentro é um livro de muita sabedoria, tem desde criação de filhos até a parte financeira, parte de como que a gente se relaciona no dia a dia, fala sobre cura, fala sobre amor. O Novo Testamento ali, quando começa a contar a jornada de Jesus na Terra, gente, é fantástico, assim, é fenomenal. E o meu conselho, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, assim, eu só queria contar um pouco a minha história para vocês e incentivar que vocês realmente comecem a ler a Bíblia, né? Inclusive eu vou deixar aqui nos comentários a indicação dessa Bíblia que eu tenho, que é uma Bíblia de estudo, da Joyce Meyer. Eu nunca sei se é Meyer ou Meyer, né, que pronuncia, e ela é uma Bíblia bem pro dia a dia, assim, onde ela tem as passagens e aí ela traz uma explicação que a gente consegue tirar a palavra de Deus daquela coisa fria e distante e começa a trazer para a nossa vida. Então isso é muito maravilhoso e é isso que vai fazer a diferença e que vai transformar a nossa vida. Então, assim, busquem mais a Deus, se reconciliem com Deus, né? Não do ponto de vista religioso, porque eu vim de uma família que tinha um alto nível ali, um certo grau de religiosidade, mas eu não via o relacionamento sincero de Deus em algumas, né? Em algumas pessoas da minha família. Claro que eu jamais vou falar mal da minha família, mas eles estavam ali tentando também, mas foram criados num ambiente um pouco mais religioso e não tão espiritual. E eu entendo hoje, com base na minha experiência, que o que vai realmente mudar é quando a gente tem um relacionamento sincero com Deus e nós e Ele, sem intermediário, sem intermediação da igreja. Não que seja errado ir numa igreja, inclusive eu acho importante, né? E cada um tem a sua religião e cada um vai buscar isso da maneira que quiser, e não é sobre isso, né? Então, mas é justamente sobre o quanto que nós individualmente precisamos buscar. Por quê? Porque tudo muda quando é a gente e Ele, sem intermediários, né? Vejo mulheres também muito, muito envolvidas nessa espiritualidade da nova era, né? Muito voltada com a energia, com questões aí diversas e variadas, e que elas acabam funcionando como pílulas, né? Então, eu mesma já procurei algumas técnicas antes, né? Inclusive já trabalhei com uma técnica terapêutica muito lá no passado,
e hoje em dia não trabalho mais, porque eu entendi que não é isso que vai mudar a vida de ninguém, muito pelo contrário, né? O que vai mudar a nossa vida, o que vai nos amadurecer, o que vai melhorar a nossa vida verdadeiramente? É a gente se desenvolver, é a gente amadurecer sem buscar esses atalhos, sem buscar essas bengalas, sabe? Porque se eu busco uma técnica, eu estou buscando uma pílula mágica, algo que eu quero que uma coisa externa resolva um problema que está internamente dentro de mim, assim, que é algo que está me incomodando internamente. Aí, quando a gente busca essas questões técnicas, coisas assim que funcionam como pílulas, como atalhos, nada disso vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque a gente fica viciada nesses atalhos, a gente fica buscando coisas que não vão ser mudanças duradouras, entende? Não quero criticar, não tô aqui fazendo críticas e nada disso, gente. Só tô contando a minha experiência e a minha percepção, tá? No sentido de ajudar vocês, de incentivar que vocês venham ler a Bíblia também, porque isso foi, assim, é o que realmente eu vejo que vai fazer diferença. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, o que vai acontecer? É como se Deus fosse nos mostrando, através da palavra e das nossas experiências com Ele, como se Ele fosse devolvendo a nossa identidade. Porque Deus, eu creio, né, que quando a palavra fala isso, né, que Deus ele tem um plano especial para cada um de nós. Então Deus ele tem tudo traçado. A palavra diz que desde antes lá do ventre da nossa mãe ele que sabe os planos que ele tem para nós. Isso está na palavra. E então quando a gente começa a viver e começa a ter a nossa jornada aqui na nossa vida afastado de Deus, a gente vai se distanciando desse plano original que Ele sempre teve para cada um de nós. E a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E os planos dele são de bem e não de mal, de fazer a gente prosperar e realizar os desejos do nosso coração. Então Deus é um Pai amoroso e os planos dele são maravilhosos para a nossa vida. Só que quando a gente começa a trilhar a nossa jornada afastada de Deus, a gente vai se perdendo desse plano, a vida, o mundo, as experiências negativas, positivas, isso tudo vai nos afastando do plano de Deus. E quando a gente começa a ler a nossa Bíblia todos os dias, pedindo, Deus, estou aqui, Deus, fala comigo, Senhor amado. Eu falo muito com Deus como se Ele fosse meu Pai, né? E Ele é o nosso Pai. Eu digo, Deus, ai Pai, hoje eu preciso que tu me dê um direcionamento. Então, assim, fala comigo, me explica o que tu tem para mim. Então, Deus, ele vai nos mostrando os planos dele para nossa vida. E tudo muda. Assim, ó, é impressionante o poder da palavra de Deus, assim, ó. Então, realmente, eu aconselho que vocês tenham uma Bíblia, comprem uma Bíblia. Peguem, hoje em dia tem tanta Bíblia, assim, com linguagem contemporânea, tem algumas versões modernas, assim, não é mais... antigamente tinha Bíblias com versões com palavras, né, muito rebuscadas e de difícil entendimento, e hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem Bíblias maravilhosas, inclusive se vocês quiserem dica de Bíblia, quiserem comprar e querem saber as versões, que tem várias versões, NVI, NVT, tem várias coisas assim que existem ali nas Bíblias. Peçam a minha ajuda aqui, que eu indico Bíblias bem modernas e contemporâneas para vocês, e que vão mudar a vida. Então, assim, ó, leiam a Bíblia, se aproximem de Deus, tenham a palavra como a principal conselheira, porque Deus fala com a gente através da palavra, e a palavra é viva, e a palavra é eficaz. E na medida que a gente vai lendo, essa aqui inclusive é uma Bíblia que é o meu xodó, assim, ela tá toda judiadinha, né? E eu marco e risco e vou marcando com canetinha, assim, mas essa Bíblia que me acompanha desde o começo, né? Então ela é o meu xodó. E assim, ó, tudo que a Bíblia traz para nós é nesse sentido de Deus ir nos mostrando o que Ele tem para as nossas vidas. Ele vai nos resgatando, Ele vai restaurando a nossa vida, independente das coisas que a gente tenha passado, experiências boas, experiências ruins, não importa. Deus, Ele vai restaurando a nossa identidade, Ele vai reconstruindo tudo aquilo que foi
perdido, machucado, todas as nossas experiências ruins, ele vai ressignificando, ele vai trazendo. Então Deus é o nosso perfeito conselheiro, é Ele que cura as nossas feridas, é Ele que restaura tudo que está quebrado na nossa vida, Deus faz a obra. E então era isso assim que eu queria dizer para vocês. Leiam a Bíblia. O meu incentivo nesse vídeo, o meu objetivo é que vocês realmente leiam a Bíblia, tá? Eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema. Inclusive, deixem para mim aqui nos comentários se vocês querem que eu faça assim algo mais específico sobre fazer algum estudo bíblico, fazer séries sobre estudo bíblico e tudo mais, assim, dentro do que eu sei, eu vou ter o maior prazer em compartilhar com vocês. Mas o meu objetivo realmente, agora eu tava vendo aqui, o vídeo tá ficando um pouquinho longo, eu não quero que fique longo para não cansá-las. Mas realmente assim, ó, leiam a Bíblia, Deus vai fazer maravilhas na vida de vocês. Ele é um pai amoroso e quando a gente consegue dar esse passo em direção a Ele, a gente percebe que Ele é a expressão pura do amor, assim. Deus, Ele é um amor perfeito e Ele é o nosso pai e Ele tá aí esperando que a gente volte para Ele de braços abertos. Então, o meu convite para vocês é esse. E tô louca para ouvir, para conhecer um pouquinho da experiência de vocês, ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. E era isso então, minhas amadas rainhas. Vou encerrar aqui e espero vocês no próximo vídeo. Vou fazer mais séries sobre essa questão aí da espiritualidade que é tão importante na nossa vida. Um beijo e até o próximo.